tarde, turma linda, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa, páginas 58 e 59. Arte de representar. Primeiros passos. O que essas máscaras simbolizam? Essas máscaras aqui, olha. O que elas estão simbolizando? Qual das expressões dessas máscaras você prefere? Eu, tia Égina, prefiro a feliz, porque é melhor ser alegre que ser triste. Já dizia a música, alegria é a melhor coisa que existe. Não é verdade, meus amores? Essas máscaras simbolizam o teatro. Você já foi ao teatro? Você já assistiu a que peça? Que espetáculo você assistiu? Se não foi, gostaria de ir? Tenho certeza que sim. Assim, é maravilhoso. Teatro, assim, a gente entra num outro mundo. É muito gostoso. Literatura encenada. Como você já sabe, o texto dramático é próprio para ser encenado em um palco para um público espectador. O que é espectador? Pessoa que assiste a algum espetáculo. Daí a palavra espectador, de espetáculo. Que acompanha o desenrolar da história por meio dos personagens, representados por atores, e dos diálogos entre eles. Com base no título, quem você acha que são os personagens da peça teatral parcialmente reproduzida abaixo? Faça uma leitura silenciosa do fragmento a seguir para descobrir. Faremos juntos. Tia já vai fazer a leitura junto com vocês, mas depois vocês vão ler novamente. Ok? Combinado? O Alto do Sapo Mágico é o nome da nossa peça. É uma peça infantil em 6 cenas. Quem são os personagens? A Lúcia, uma menina. O Abelardo, que é o mágico e o sapo. Ele faz 2 papéis. O Pirulim, o palhaço. E Crisolina, a bruxa. Cena 1. A menina Lúcia aparece fora de cena. O palco do teatro de fantoches está caracterizado como um picadeiro de circo. Lúcia, estou sentindo uma saudade do meu amigo palhaço Pirulim. Vou lá no circo agorinha mesmo. Lúcia surge no palco, entra em cena o palhaço. Pirulim. Olá, menina Lúcia. Boa tarde, garotada. Vocês sabem quem sou eu? Vira de costa, esperando os meninos adivinharem. Lúcia faz sinal para as crianças responderem não. Vocês sabem quem sou eu? Não! Vocês sabem quem sou eu? Não! Eu sou o palhaço Pirulim e sei contar um monte de histórias assim. Lúcia, Pirulim, conta uma para mim. Pirulim, as crianças também querem ouvir história? Então eu conto. Aqui no circo tinha um mágico muito sabido. Tirava a pombinha da cartola, mais de 1000 lenços de uma caixa pequenina assim e outras coisas mais. Era o máximo. Lúcia, nossa, e aí? Pirulim, e aí que ele cismou que queria virar bicho e depois desvirar. Lúcia, que mágica sensacional! E ele conseguiu? Pirulim, vamos entrar na máquina do tempo do circo e ver como foi? No lado do palco está uma porta prateada, sugerindo uma máquina do tempo. Os dois desaparecem dentro dela. Cena 2. Na casa da bruxa Crisolina, ouve-se uma pancada na porta. Abelardo. Crisolina, sou eu, Abelardo, o mágico. Crisolina. Grita fora de cena. Já vou, queridinho. A bruxa aparece. Abelardo.
Crisolina, minha amiga, eu preciso de um favorzinho seu. Crisolina, já sei. Você veio aqui para aprender a transformar sopa de quiabo em pudim de chocolate? Abelardo, eu não gosto de pudim. Eu não quero aprender a transformar sopa de quiabo em pudim de chocolate. Eu não quero pudim de chocolate, Crisolina. Crisolina, nossa, não precisa ficar nervoso. Eu faço outra sobremesa para você. Abelardo, eu não vim aqui para comer sobremesa, Crisolina. Crisolina, é? E para que então você veio? Abelardo, ufa, para você me ensinar a virar bicho. Crisolina, e por que não falou logo de uma vez? Abelardo, Crisolina, Crisolina, virar bicho. Virar bicho? Mas isso é muito perigoso. E que bicho você quer ser? Abelardo, ah, podia ser bem um sapinho. Sapo é um bicho tão simpático, as crianças iam adorar. Crisolina, está bom, eu faço o feitiço. Mas olha lá que eu avisei, este negócio de virar bicho é muito perigoso. E continua as outras cenas. De onde foi retirado? O alto do sapo mágico. Olha quando que foi feito esse teatro? Em 1989. Legal, né? No dicionário. O título do texto é O Alto do Sapo Mágico. Leia o verbete em que é definido o vocábulo alto e indique o sentido mais adequado ao contexto em que ele aparece. Alto. Alto. Substantivo masculino. Acepção 1. Cerimônia pública de caráter teatral. Alto de Natal. Cerimônia pública de caráter teatral. Um exemplo aqui, Alto de Natal. Acepção 2. Peça de teatro medieval. Altos lusitanos. Peça de teatro medieval. Altos lusitanos. 3. Auto de fé. Cerimônia de execução de sentença do Tribunal da Inquisição. 4. Registro de diligência judicial ou administrativa. Auto de infração. Por exemplo, quando alguém toma uma multa, é um auto de infração. Onde está disponível essas informações? Aqui, olha, escolabritânica.com.br. Nesse espacinho aqui, vocês vão colocar qual das acepções o auto se refere, tá bom? Jogo rápido. As cenas que dividem o texto dramático marcam a mudança de cenário e a entrada e a saída dos personagens do palco. Quantas cenas há nesse trecho do texto? Voltem no texto, façam a leitura silenciosa novamente, como é sugerido aqui na apostila, e vocês vão verificar quantas cenas há nesse texto. É a alternativa A da pergunta 1. B. Onde essas cenas se passam? Vocês vão colocar em que lugar está acontecendo as coisas. Em que lugar? Onde, tá bom? C. Que personagens aparecem nessas cenas? Nessas cenas, quais personagens aparecem? Tá bom? 2. Como são indicadas as falas dos personagens no texto? Vocês vão me mostrar como são indicada a fala dos personagens dentro desse texto. Olha, cada personagem aqui está falando. O que vem na frente da fala do personagem? Para saber quem está falando. 3. Antes da fala dos personagens, em algumas partes do texto, aparecem trechos entre parênteses. Textos entre parênteses. O que são parênteses mesmo, pessoal? Parênteses. Então, existem trechos entre parênteses, certo? Esses trechos são chamados de rúbricas.
Além de aparecer entre parênteses, eles também podem aparecer em itálico ou em negrito, dependendo do texto. Então, tem autor que vai colocar essas rúbricas entre parênteses, tem autor que vai colocar em itálico e tem autor que vai colocar em negrito. Volte ao texto e sublinhe as rúbricas. Então, voltem no texto, vamos fazer de novo a leitura. Onde tiver as rúbricas, que são trechos entre parênteses, vocês vão sublinhar. B. A função das rúbricas no texto é indicar. Nesse texto, fazendo a leitura, vocês percebem que essas rúbricas, elas indicam o quê? A entrada e a saída dos personagens? Gestos e sentimentos dos personagens? A melhor maneira de os atores representarem a cena? A descrição do cenário. Aí tem mais de uma opção, tá bom? Mais de uma opção. Conectando com a arte. Os textos dramáticos são escritos para serem representados. Diferentemente dos textos narrativos, que são organizados em capítulos, os textos dramáticos são divididos em atos. Geralmente, eles são estruturados pelas falas dos personagens em discurso direto. Quando não há narrador, as rúbricas trazem as frases que um narrador diria. As rúbricas são muito importantes para os atores e diretores, pois orientam as ações dos personagens e como eles se movimentam, além de descrever o cenário. Assim, mesmo que possamos ler um texto dramático, é importante podermos imaginar como cada cena acontece e, se possível, vê-lo representado ou mesmo representá-lo. Gostaram? Que delícia esse conteúdo, não é verdade? Vocês vão fazer essas atividades e me enviar. Na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.